Turminha, continuando nossa aula de hoje, essa atividade no livro de matemática, páginas 15, 16 e 17. A atividade se inicia falando um pouco da história dos números. Vou ler para vocês. Desde o começo do mundo, as pessoas contavam. Contavam os objetos que faziam e os animais que pastavam. Contavam as mudanças da lua e assim mediam o tempo. Contavam as árvores novas que balançavam ao vento. Aqui a gente tem uma imagem, né, do homem das cavernas. E nesse tempo, crianças, a gente não tinha o registro dos números como a gente conhece hoje, a escrita de cada numeral. Nesse tempo, os números ainda não existiam, mas o homem conseguia contar, né, os seus objetos, o seu rebanho, utilizando objetos da natureza. Ele contavam da forma deles. Então, por exemplo, para contar o rebanho, né, as ovelhas, muitas vezes eles utilizavam pedras, utilizavam madeira. Então, assim, para cada ovelha, eles guardavam uma pedrinha, guardavam uma madeira e assim conseguiam controlar a quantidade de ovelhas que eles tinham, né? Para controlar o tempo, porque nesse tempo também a gente não tinha os meses do ano, a gente não tinha dias da semana. Então, eles conseguiam controlar o tempo pelas fases da lua, né? Tanto é que mostra aqui a foto em diferentes fases da lua. Então, eles conseguiam controlar o tempo, né? Medir o tempo pelas fases da lua. Agora, vamos para a página 16. Então, vamos lá, turminha. Atividade 1. Quantas ovelhas há no quadro? Registre no pergaminho. Vamos contar, crianças, quantas ovelhas a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente tem 4 ovelhas. Então, aqui, nesse espaço, você vai estar registrando o numeral 4, tá bom? Os povos criaram diferentes maneiras de registrar as quantidades de tudo que contavam. Veja abaixo como alguns povos registravam a quantidade de ovelhas desse quadro. Então, a gente tem aqui, ó, como eu disse para vocês, aqui ele utilizou o osso, ó. Para cada ovelha, ele fez um risquinho no osso. Aqui ele já utilizou, já começa a utilização do papel, né? Olha só, as diferentes maneiras que eles usavam para contar. E aqui já inicia os números romanos. Atualmente, para escrever os números, usamos símbolos chamados algarismos. São eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, os algarismos, né, que vocês conhecem, nós já conhecemos. Atividade 2. Nas calculadoras e nos relógios digitais, os algarismos são escritos a partir do modelo ao lado. Veja os algarismos de 0 a 6 e pinte para formar 7, 8 e 9. Então, aqui a gente tem o numeral 0, né? Assim como fica registrado na calculadora, crianças. 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tá vendo que eles estão coloridos? Eles estão com cor mais forte, em negrito. Então, aqui você vai registrar o 7, pintando, assim como ele aparece na calculadora. O 7, o 8 e o 9, tá? Então, você vai pintar para formar o 7, o 8 e o 9.
Na próxima página, página 17. Os números de 0 a 19. Vamos contar tampinhas? Escreva o número de tampinhas e depois como lemos o número, como no exemplo ao lado. Então, aqui vocês vão contar, registrar o algarismo e depois escrever ele por extenso. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, foi feito o algarismo 8 e a palavra 8. Você vai fazer a mesma coisa com os demais, tá bom? Crianças, um beijo para vocês e aguardo as fotinhas.